as brasinhas, já era brasinha de coco, brasinha de amendoim, né? Era brasinha, essas já eram de fruta, já era mais cara. Então eu começo ali, acho que de 98, levando 10 centavos para a escola, 20 centavos, né? O real é de 94, com a implementação do Fernando Henrique Cardoso, eu morando nessa roça. Em 97 eu regresso para o campo, né? Para São Benedito, a minha origem. Conseguimos o ônibus escolar e voltamos. Então, todo dia mãe e pai me davam dinheiro. Eles me davam 10 centavos, 20 centavos. Aí depois, e vamos dar um salto no tempo, de 2002 eu já consigo levar às vezes até R$3. É uma evolução no sentido porque da inflação e a nossa economia não estava tão ruim, né? Então eu consigo levar já 2, às vezes R$3 também. Aí eu já tenho, acho que 16 anos, né? Levava 50 centavos. E lembras que quando fomos morar na cidade, que vocês tinham acho que 6 para 7 anos, eu ficava na responsabilidade da administração do dinheiro às vezes, que era para dar para vocês levar para a escola, lembras? E, assim, eu sei que eu tinha dinheiro, mas eu não lembro dessa situação. Eu lembro de você, Eliane de Nalva, sim, sabe? Lembro de vocês. As meninas iam trabalhar e deixava, por exemplo, talvez 3 ou 4 reais e dizia assim, esse daqui é para dar para os meninos, para eles levar para a escola ou para vocês comprar alguma coisa. E depois era, por exemplo, quando mãe ia vender na feira, ao sábado, que ela às vezes ia à sexta, né? Dormia lá para vender no mercado durante o sábado todo. No final no meio do dia de sábado, quando ela já regressava para a fazenda, ela já deixava uma quantidade de dinheiro estipulado para nós gastar. Por exemplo, e eu ficava responsável de administrar aquele pouco de dinheiro às vezes para vocês também, para dar para vocês levar para a escola. Isso. E os outros era para comprar coisa no vizinho que tinha uma mercearia, ou então na minha tia, a nossa falecida tia Maria, que Deus o tenha, era o nosso suporte. O nosso suporte. Qualquer coisa que nós tínhamos falta, ou então o nosso irmão, né, que morava nos fundos da casa, a gente corria até eles e pegava emprestado. Por exemplo, talvez, vamos dizer, R$10 ou R$5, pegava emprestado, que depois nós pagávamos. Ou açúcar, o feijão, o arroz, o feijão, o óleo, era assim. Era tipo um dando um suporte ao outro, que a nossa tia era vizinha de muro, né, ao lado, e o nosso irmão tinha, já falecido também, tinha uma casa nos fundos. E ainda tinha um outro suporte, que era uma mercearia, mais ou menos quase do alemão, do Chico, né, o Francisco, que a gente ia lá, pegava qualquer coisa, se caso fosse preciso, não era muito raro a gente fazer isso, fiado, e depois pagava. Alemão trancava a geladeira com cadeado. Alemão passava o cadeado na geladeira, só ele tinha a chave daquele segredo. O homem era triste. Assim, nós tínhamos esse suporte. Como o salto da vida comia dentro da gaveta. E alemão era terrível. Alemão trancava a geladeira com um cruzamento de corrente e cadeado. Mas era por causa talvez de um bandido ou coisa assim. Né? Mas é gente boa. Gente boa. Então esse é o processo da nossa vivência. Eu nasci ali em 87, né? Para quem chega aí no canal de paraquedas e tem tempo de escutar minhas histórias, obrigado a você, né, por participar desses momentos da minha vida. Nasci em 87, acho que ali em 92, né, mudamos para a cidade, né, Di? Foi. Tu nasceste em quanto? 87? 87. Minha mãe aposentou-se em 93, que ela já tinha completado os 35 anos de carreira de professora. Então, nós não tínhamos como ficar sem estudar. Minha mãe sempre prezou muito pela educação. Como ela era uma educadora, ela sempre prezou e disse aos outros pais que se tivesse condições era para continuar com os estudos dos filhos. Alguns já tinham ido para a cidade, que já tinham completado a 4ª série, que ela só dava até a 4ª série. E depois, quem estava, por exemplo, na 2ª série ou 3ª série, que foi o meu caso, que estudei com minha mãe ainda, ela incentivou-se para levar as crianças para estudar, nem que seja na casa de um parente, de um conhecido, né, de confiança, para continuar os estudos, porque aquilo lá na frente faria falta. E muitos conseguiram ir, alguns já tinham casa lá, né, não casas, vamos dizer, palácio, mas casas simples, foram, e outros foram para casa de parentes estudar, continuaram. Hoje em dia, pronto, há alguns que conseguiram estar
professores patamares mais elevados, mas graças a esse estudo que foi lá da roça. Eu morei na cidade, então, em média, acho que 93 a 94, 97, 4 anos, né? Depois a gente volta pra roça, foi muito bom voltar. Depois desse tempo, eu nunca mais morei na cidade assim, pra ficar dizer que eu moro um tempo. Então, eu vivi na roça de 97 a 2018. Acho que em 2018 que eu mudei mesmo pra cidade, 17 e um pouquinho, né? Mudei pra cidade. Mesmo assim, eu ia na roça 3, 4 vezes na semana, levar a mãe, buscar pai. Que eu estava estudando numa universidade do estado e não dava, gastava muito para estar indo e voltando, né? Aí alugamos uma casa na cidade e minha mãe, né, meteu a casa que nós moramos em 94, 97 para vender. Inclusive essa casa vendeu agora no ano de 2020, né? Esse terreno é uma casa simples no centro da cidade. Mãe, depois de 15 anos no processo de venda desse terreno, né, aspa para casa, e conseguimos vender. Então, depois desse processo, eu mudo para Portugal. É onde estou aqui agora, dia 30, né? Indo para Tavira. Você vê como a vida é, né? José Nildo fez o processo antecipado em 2005. Né? Girou a engrenagem, ele planejou, já estava planejando, eu não sabia. Era bem mais novo. Aqui estamos passando ao lado da capital do Algarve, olha, Faro. E ele gira a engrenagem. Em 2005, José Nildo viaja para Portugal, né? E mora em Lolé, já ia aos seus... Foi um choque, um baque, né? Ninguém nunca tinha saído para tão longe. Nunca, só São Paulo e Belo Horizonte. Ave Maria, né? Era que foi meus pais foram migrantes em São Paulo na década de 70, acho que até 70 e 75 mais ou menos, não lembro bem da data. Os dois ou só o teu pai? O meu pai e minha mãe foi depois de um ano, mas não conseguiu ficar, não se adaptou-se. Amém, senão Porque teria foi nascido. um processo que foi de, como vocês sabem, né, quem é ligado à história, quem fundou São Paulo foram os nordestinos. E era como se fosse, eu me vi como se fosse o meu pai imigrando para São Paulo em décadas passadas. Depois eu imigrei para Portugal, mas só que, porém, perspectiva diferente, conhecimento diferente, né? Porque o meu pai não tinha muita leitura e tudo, mas eu fiz mais ou menos essa comparação, só que, porém, em outros tempos. Só que aqui fica uma atenção, hein? A pessoa com graduação, que leu 1000, 10 mil livros, eu sempre gosto de frisar isso, reitero, reverbero. Presta atenção, que você pode ter 10, 50 diplomas, mas se você não tem conhecimento com o ser humano, de certo modo você está fudido. Você pode ter 1 milhão, 100 milhões, mas se você não tem a lida com o ser humano... A chamada escola da vida vale Você muito é um mais, nada, às entendeu? vezes, do que um diploma de nível superior, de doutorado, de não sei o que, de mestrado. Há pessoas que têm a escola da vida e passa em determinadas situações pessoas que se dizem mestradas, graduadas. Por isso não podemos discriminar esse tipo de pessoas. Eu conto aqui nos meus dedos agora escola 10 amigos ou amigas, talvez 20, que não sabem escrever. São pessoas com 40 ou 50 anos, hoje, que estão lá na Bahia, no Brasil, na região de Teixeira de Freitas ou Juerana, ali próximo a Caravelas, que não sabem escrever o nome, né? Ele assina com o dedo, né? Mas eles e elas têm um grande saber, que isso me deixa abismado. São meus amigos e amigas, então isso não desabona essa qualidade de ser humano dela. Aqui é uma crítica ao processo de formação do ser humano, na formação, como se diz, administrada, a escola em si. Porque eu não estou dizendo que não é para ninguém ir para a escola, mas a escola ensina, mas há pessoas que não sabem escrever, o chamado analfabeto, que tem uma vida muito melhor de quem escreve, um conhecimento muito amplo, né? Um lato senso na vida. Então isso é muito importante. Você que tem seu diploma, você que viaja o mundo, você que parou aqui de paraquedas, saber dessa questão que às vezes quem tem a primeira série ou não tem série nenhuma é um ser humano rico, né, na vida. É verdade. E é isso, eu tenho muitos amigos assim que não sabem escrever o nome mesmo, não sabem nem o A. Inclusive, Não vou citar o nome aqui, mas eu cheguei a tentar ensinar a dona Xoxa, a falecida Elisa, né? Na educação de jovens adultos, acho que ali em 2013. e eu também. Eu cheguei a tentar aprender, eu aprendi com dona Xoxa e ensinei ela também um pouco as vogais, né? Ela tinha ali talvez já seus 77 anos, 78. Para mim isso foi uma honra. É minha amiga,
faleceu, acho que já tem 5 anos. Então são histórias da vida. E eu vivi trabalhei, isto. eu trabalhei também, nós fomos engajados em várias atividades, né, da Social, sindicalismo mesmo, social base, formação da nossa de aldeia, base. da nossa, como é que fala? Da Comunidade, nossa comunidade, nossa né? formação. Que herdamos isso graças do meu pai, do meu falecido pai e da minha mãe, que sempre fomos engajados em causas sociais. E eu cheguei a participar de formações e a trabalhar, né, atuar na área do ensino também de jovens e adultos. E pessoas que talvez tinham pego na caneta há, sei lá, 20, 30 anos atrás e que depois estava com aquela vontade de ter uma pessoa com paciência, né, para ensinar, vamos dizer assim, porque não é só ganhar o dinheiro, você tem que ter paciência, tem que ter formação. E você aprende, você ensina e ao mesmo tempo aprende com eles. Foi o que o Sandro estava falando aí. Então eu também cheguei a ensinar, inclusive, a dona Elisa frequentava a minha turma, mesmo que talvez ela não escrevesse, mas ela servia para contar uma história, né? Aquela sabedoria dela de vida. Tem muita coisa para você aprender com eles também. Esse é um pouco da nossa história. E até já.